Olá, meus amores, tudo bem? Vou aguardar ver quem vai entrar aqui. Eu queria dividir com vocês algo que eu guardei durante um tempo, só alguns amigos próximos, minha família, sabe, de alguns sonhos que eu tive. Quem me conhece sabe que dentro do ministério para Deus, o Senhor trabalha sobre a minha vida de modo escatológico. E o que é escatologia? Escatologia é o estudo do tempo da conclusão dos séculos antes da volta do Senhor Jesus. E no dia 16 de março de 2016, eu tive um sonho. Eu sonhei com a tribulação. Foi um sonho muito forte. Algumas coisas desse sonho já aconteceram. E eu estou trazendo aqui, porque em breve outras estão à beira de acontecer. Meu sonho começou que eu estava no saguão de um hotel, conversando com algumas pessoas, e o meu esposo vinha me buscar. Eu estranhava, porque o sonho é como se eu estivesse a trabalho. E ele vinha muito preocupado me buscar. E eu entrava com ele no carro. E era um carro igual da Índia. Sabe aqueles carros tuk-tuk? Que tem uma roda na frente e atrás como se fosse um carro normal. E andamos nesse carro por um tempo. Daí eu descia do carro e entrava na casa de uma cliente minha, e eu estava na cozinha dela e ela começava a discutir com as filhas, e eu me sentia muito constrangida e eu saía dali. Sabe aquelas casas que você conhece, que você entra pela sala, daí logo em seguida vem a cozinha e logo em seguida vem os quartos? E ali naquela cozinha eu saí pela porta da sala. E quando eu já estava do lado de fora da varanda dela, eu estava tomando um ar para desanuviar aquela discussão que ela estava com as filhas. E nisso eu olhava para o lado direito, na direção do corredor que dava para a porta da cozinha. E para o meu espanto, eu via alguns militares com aquela roupa camuflada, e eles estavam com uma metralhadora, eu não sei explicar como que era, um fuzil, e atiravam para dentro da cozinha. Eu colocava a mão no meu peito e dizia: meu Deus, se eu tivesse lá eu também teria morrido. E daí eu olhava de novo para a porta da sala e eu vi algumas pessoas naquela sala, e elas estavam com uma marca aqui na mão direita, nessa direção entre os dois dedos, bem aqui. Nisso, eu vi um matagal na minha frente e eu saía correndo. E eu pedia: Senhor, me guarda. E desesperada no meio daquele matagal fugindo. Daí, eu de novo encontrava o meu esposo e a gente estava dentro de uma casa. E aí eu falava assim pra ele: vamos pegar aquele kit de pintura e vamos pintar a mão como se fosse a marca deles. Só que a porta abria e entravam algumas mulheres. Essas mulheres, uma delas era da igreja que eu frequentava na época. E ela não... era como se não nos visse ali dentro. Mas eu via a marca na mão dela. Eu dizia para o meu esposo: fica aqui. E eu saía, e no que eu saía, eu já via uma estação de trem. Tinham dois vagões. Um vagão com uma lista azul e outro vagão com uma lista vermelha. E eu virava para a moça e perguntava: por que aqui não tem edifícios? Só tinha uma montanha, sabe? Muita grama e algumas casinhas. Isso, eu entrava na estação, naquela estação de trem,
E eu via uma TV enorme, como se você estivesse num aeroporto, sabe? E ali tinha um anúncio, como se fosse um jornal da CNN. Tinha até a tarde da CNN. E dizia assim que a NASA havia descoberto algo muito importante em Marte, o planeta Marte. E logo em seguida aparecia o nome do anticristo. Eu fechava os olhos, tapava os ouvidos e dizia: eu não quero ver, eu não quero ouvir. Provavelmente Deus não permitiu que eu soubesse o nome dele ali naquele sonho. E eu saía da estação de trem e uma perua branca parava na minha frente. A porta de trás abria, era uma moça entregando cestas básicas. Nisso, o motorista fala assim para ela: pode entregar para ela? Que era o meu caso. Ela dizia: pode sim. E aí ele dizia assim: então avisa que a água está fechando. E ela entregava a cesta, mas não somente a cesta. O que me chamava muito atenção eram 5 litros de desinfetante. Eu não sei se na época, eu acho que eu coloquei alguma coisa no Facebook desse sonho. Tenho que procurar. Mas esses dias voltou à mente, sabe, esse sonho. Aqueles 5 litros de desinfetante não saía da minha cabeça. E o final desse sonho é que eu encontrava a minha filha perto de uma amiga e a mãe dela. E essa moça é uma moça que nunca foi muito firme na igreja, sabe? Sempre teve uma vida muito conturbada. E eu olhava para a mão dela e ela não tinha a marca. E eu ficava sossegada que a minha filha estava perto dela e da filha dela. No final do sonho, eu via uma moça e um rapaz sentados numa mesa pequena, um de frente para o outro. Ela tinha um fogareiro e um ferrinho com uma parte redonda assim do ferrinho, e ela esquentava no fogo e marcava aqui essa direção da mão do rapaz. E eu acordei. Esse sonho foi mais ou menos foi em março de 2016. Em junho de 2016, eu vi a estação de trem. Essa estação de trem foi inaugurada na Suíça, sabe? Abram no YouTube e procura inauguração de uma estação de trem na Suíça. Haviam alegorias nessa inauguração. E quem postou esse vídeo foi o pastor Alan Capriles. Na época eu entrei em contato com ele. E uma pessoa boníssima. Conversou muito comigo. E ele falava assim pra mim: isso que você tá vendo no teu sonho já faz parte da tripulação. E essa estação de trem existe. E, enfim, 2019 para 2020. Em 2020 nós tivemos a pandemia. Foi um processo que eu recebi cestas básicas. E o que mais a gente usou foram desinfetantes. Nesse meio tempo, Deus virou para mim e falou assim: procura no Google leitura de mão. E eu falava: mas meu Senhor, eu creio em Ti, isso não vem com a minha crença, cartomancia. E o Senhor dizia: procura leitura de mão. E aí eu abri. O que eu abri? Você sabe o que diz na leitura de mão? Planetas. E exatamente nessa direção
estava o planeta Marte, aonde eu via a marca, e aonde no meu sonho dizia que a NASA iria trazer à tona algo que eles descobriram em Marte. E logo em seguida tinha o anúncio do anticristo. Por esses dias, algo muito grande vai acontecer com a humanidade. E nós cristãos somos chamados de loucos, mas eu sei o que eu sonhei. Outro sonho que eu tive foi que eu estava à noite e eu via o céu escuro da noite, e nele havia uma janela aberta no céu, onde eu podia ver como se o céu tivesse de dia. E eu vi o cavalo preto que está escrito em Apocalipse. E eu dizia assim: Senhor, chegou o tempo, mas não me deixa aqui. E do lado daquela janela eu via, do tamanho da mão de um homem, uma luz amarela crescendo, e as minhas mãos se esticavam naquela direção, e eu era arrebatada, eu era levada por Deus. Desperta, ainda há tempo de você reconhecer Jesus como teu único Senhor e Salvador. O tempo chegou, os sinais estão aqui. Eu vi a luz amarela, assim como Elias via a nuvem do tamanho da mão de um homem, e ali vinha a chuva. Eu vi a luz amarela e eu estendia meus braços e eu flutuava e eu não olhava mais para trás. Ainda há tempo de você ouvir esse vídeo e correr para Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, porque este mundo já foi condenado. Acerca de todas as mentiras que foram contadas e que serão contadas. Daqui a pouco você vai ver cegos enxergando, paralíticos andando, mudos falando. Operação da mentira chegando. E muitos vão dar glória a Deus achando que é de Deus. Mas Deus vai permitir, que o coração do homem cada dia mais está longe da sua presença. Você precisa acordar. Você que chegou agora, e eu já falei tantas coisas. Esse vídeo vai estar gravado aqui na minha feed. Então, fica atento. Ouça tudo que eu coloquei, do que eu sonhei. E aí você vai poder entender que nós já estamos na porta da tribulação, se não estivermos já nela. Deus tem dado alertas, e a sua palavra é a maior profecia de todas. Leia a Bíblia enquanto você pode. Ela está aí, à sua disposição. Não deixa para depois, porque pode ser tarde. Amém? Deus te abençoe. Esse mesmo vídeo eu vou estar postando nas minhas redes sociais, no YouTube, também no Quai. Compartilha. Passa para outras pessoas também verem. Esse é um alerta. Algumas coisas já aconteceram e já está na nossa porta acontecer o resto. A mentira vem de Marte. A NASA